Louvado seja Deus. Aqueça suas mãos aí. Tipo, tem que bater palmas bem for para Jesus, porque Jesus está fazendo obra. Palmas bem for para Ele. Glória a Deus. Amém. 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 E amém, Senhor Jesus. Mas diz assim, 1 João capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem soubes que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Diga para isso. Bem forte, diga para isso, que o Filho de Deus, se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semelhança, ou seja, a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém? Queridos irmãos, segundo Epístola de João, esta primeira carta do apóstolo Paulo, ou seja, do apóstolo João, capítulo 3, a Bíblia, meus irmãos, está nos deixar bem claro, nos fazer perceber aquilo que nós somos, porque muita gente hoje em dia não sabe quem são. Alguns pensam que são órfãos de pai, alguns pensam que são órfãos de mãe, alguns pensam que não tem pai, não tem mãe. Mas a Bíblia capítulo 3 está dizendo assim: vende quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Veja, meus irmãos, o amor que Deus teve para com as nossas vidas. Veja o amor de Deus que Ele fez para com você, para comigo, que a Bíblia nos chama de miseráveis pecadores, mas pela sua misericórdia a Bíblia fala que a partir de agora o Evangelho, as boas novas, elas vêm bradando com toda a autoridade, que nós que no outro tempo éramos pecadores, povo destruído, povo determinados para a destruição, agora Deus está clamando através das boas novas que nós somos agora filhos de Deus. E a glória a Deus. Nós somos agora filhos de Deus. A Bíblia diz, veja, irmãos, esse amor que Deus teve para conosco, que a partir de agora somos agora filhos de Deus. Você não é mais filho de seu pai, eu não sou mais filho do meu pai. Você não é mais filha de sua mãe, eu também já não sou mais filho da minha mãe. A Bíblia está dizendo, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. A Bíblia recomenda dizendo, por isso que o mundo não nos conhece. Por isso que o mundo não nos conhece. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Se o mundo conhecesse o nosso Pai,
Se o mundo conhecesse de quem somos nós, se o mundo conhecesse quem é você que está aqui, se o mundo conhecesse quem é o verdadeiro seu pai, conheceria você, conheceria a mim. Mas a Bíblia fala por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Por isso as pessoas não conseguem nos entender. O mundo, as pessoas não conseguem nos entender. As pessoas começam a nos analisar, fazermos um estudo, querem nos entender, mas essas pessoas, será que não tem nada de fazer um dia como este, um domingo como este, além de ficar em casa, assistir novela, assistir programas de domingo, a pessoa está a deixar televisão, está em um sítio de um encontro só para ouvir alguém a falar. O mundo não nos conhece, quem nós somos. As pessoas tentam nos fazer entender, ou seja, tentam nos perceber, não nos conhecem. As pessoas olham, por exemplo, a minha imagem, olha a sua imagem. A pessoa começa a dizer, mas como assim esse jovem, como assim essa mulher, esse homem não consegue viver sem bebida? Porque tem pessoas que dizem que não conseguem viver sem bebida. Acordou de manhã, está com garrafa na mão. Acordou de manhã, primeira coisa, pensou em bebida. Tem pessoas que não conseguem viver sem fazer pecado, sem fazer o mal. Acordou de manhã, a primeira coisa que pensa na sua cabeça é fazer o mal. Se for um assassino, se for alguém que mata, se for um feiticeiro, logo acordou de manhã, a primeira coisa é reparar quem pode comer, quem pode destruir. Aí quando nós vivemos assim, sem comer carne humana, quando a gente vivemos sem beber, sem fazer nada, o mundo não nos conhece. O mundo tenta procurar saber, mas como que essa pessoa vive assim? Como essa pessoa só se preocupa em ir à igreja? Como que essa pessoa, você lhe insulta, ele não te devolve com mal? Como essa pessoa, você te abusa, ele não te devolve? Como essa pessoa, você faz tudo de errado contra a sua vida, ele não devolve com mal? É porque o mundo não nos conhece. Dê a glória a Deus. Glória a Deus. É porque o mundo não nos conhece. Porque se o mundo nos conhecesse, conheceria o que é o nosso Pai. O nosso Pai, a Bíblia fala que Ele é justo. O nosso Deus é justiça. Por isso nós que somos filhos de Deus vivemos na justiça. Alguém nos faz mal, nós pagamos por bem. Alguém nos pisa, a gente mesmo pede desculpa. Alguém nos fere, nos bate, nos fala mal, nos odeia, nos fofoca. A gente não temos tempo de andar atrás daquele que nos fofoca. Por que você me fofocou? A gente não tem tempo de andar atrás daquelas pessoas que lançam macumba na nossa casa, porque nosso Deus é justo, nós vivemos na justiça, porque nós somos de Deus, nós somos os filhos de Deus. Louvado seja Deus. É por isso a Bíblia está dizendo que o mundo não nos conhece. Nós somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. As pessoas não entendem que nós somos. Quando a gente vê a igreja, pega nossa oferta, pega nossos dízimos, pega nossos votos, eles não entendem, mas por que você vai à igreja? Vai lá só deixar dinheiro, você vai lá só para gastar tempo. Ele não nos conhece. Dê a glória a Deus. Eles não nos conhecem. Se eles nos conhecessem quem nós somos, de onde nós saímos, quem é o nosso Pai, eles não podiam falar essas coisas, eles não podiam se levantar contra nós. Se o mundo entendesse que esse mundo vive tranquilo, graças às suas orações, às minhas orações, esse mundo nunca, nem um dia, podemos deixar nos passar mal. Se o mundo entendesse que as nossas orações, que estão a fazer esse mundo aqui não ser destruído, as suas intercessões, as minhas intercessões, é que está fazendo com que esse mundo aqui tenha equilíbrio. O mundo não podia deixar os crentes de qualquer maneira. O mundo podia nos honrar, nos respeitar, mas como ele não nos conhece, porque eles não conhecem nosso Pai, e por isso o mundo nos critica. A Bíblia fala, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Você está entendendo os mistérios? A Bíblia está dizendo, amados, agora que somos filhos de Deus, amados irmãos, esse amor que Deus tem nos dado de sermos filhos de Deus, agora nós somos filhos de Deus, nós sabemos que somos filhos de Deus. Nós sabemos que somos filhos de Deus. Quem sabe que é filho de Deus? Levanta a mão. Você sabe que é filho de Deus? Então,
o que nós seremos no futuro? Quem sabe? Levanta a mão. O que seremos? Vamos ser anjos, como outros ensinam lá fora. Vamos ser anjos. O que vamos ser? Quem conhece? Vamos ser o quê? Não, arrebatado vai acontecer. Estou a dizer, o que seremos? Agora somos filhos de Deus. Você levantou a mão, disse que é filho de Deus. Agora, depois, o que seremos? Quê? Semelhante a Deus. Semelhante a Ele. Estão enganados. A Bíblia está dizendo, agora nós somos filhos de Deus, mas o que nós vamos ser, ninguém sabe. Amém? Está bem claro, o que nós seremos, ninguém sabe. Algumas outras igrejas ensinam que depois de Deus destruir esse mundo, nós vamos ser anjos. Depois de Deus destruir esse mundo, nós vamos ser semelhantes a Deus, ser semelhante a Deus. Alguém depois de destruir esse mundo, cada pessoa defende na sua maneira. Mas a Bíblia está dizendo, agora nós sabemos que somos filhos de Deus. Mas o que nós havemos de ser, ninguém sabe. Mas somente sabemos que no dia que Deus vai manifestar, no dia que Jesus vai se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Amém? No dia que Jesus vai manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Semelhante a Ele em que maneira? Porque a Bíblia fala do arrebatamento. Nós vamos ser arrebatados. Quando formos arrebatados, vamos ter o corpo semelhante a Jesus. Assim como Jesus, quando ressuscitou, tinha corpo de glória, entrava na parede e saía daquele lado, não precisava abrir porta, entrava. Nós vamos ter esse corpo, seremos semelhantes a Ele na sua volta. É isso que a Bíblia está dizendo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos, se Ele manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Não quer dizer da maneira que Jesus é, no dia da manifestação, no dia que Jesus há de voltar, no dia que o nosso Pai há de vir nessa terra, nós vamos ser semelhantes a Ele, mas do momento nós não sabemos o que vamos ser. Dê glória a Deus. Glorifica Jesus com palmas de forma. Glória a Deus. Então, sermos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Mas para isso, não sabemos que há de nos ver, mas nós sabemos que Jesus há de voltar. Se Ele voltar, vir nos arrebatar, nós seremos semelhantes a Ele. A Bíblia diz assim, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então qualquer um que tem essa esperança da volta de Jesus Cristo, qualquer um que tem essa esperança da vida de Jesus Cristo, qualquer que tem essa esperança de ser semelhante a Jesus Cristo na sua volta, a Bíblia diz que tem que se purificar a si mesmo. Qualquer um que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. A Bíblia não está dizendo aqui que alguém que tem essa esperança, Deus o purificará. Por isso, meus irmãos, se você não se purificar a si mesmo, você lutar para você não ter pecado na sua vida, você mesmo lutar para não viver segundo as obras do diabo nesta vida, você não será semelhante a Deus. Porque a Bíblia diz, qualquer um que tem essa esperança, se a sua esperança está naquele dia que Jesus Cristo há de manifestar, se a tua esperança está naquele dia que Jesus Cristo há de voltar nessa terra, se a sua esperança está naquele dia do arrebatamento, se a sua esperança está naquele dia que Jesus Cristo há de manifestar nessa terra, você tem que se purificar a si mesmo. Dê a glória a Deus. Qualquer um que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Por isso que o mundo não nos conhece. Eu fico pensando, as pessoas quando nos veem, irmãos, qualquer um que tem essa esperança, tem esperança da volta de Jesus, tem esperança do arrebatamento, você tem esperança de salvação, purifica-se a si mesmo. A Bíblia não está dizendo o Espírito Santo o purificará. A Bíblia não está dizendo Deus o purificará. A Bíblia não está dizendo Jesus vai purificar. Qualquer um que tem essa esperança é obrigatoriamente, qualquer um que tem essa esperança da volta de Jesus, que vai ser semelhante a Jesus, vai morar com Jesus, vai ter a vida eterna, purifique-se a si mesmo. É você que tem que lutar para abandonar as paixões da carne. É você que tem que lutar para abandonar os seus pecados. É você que tem que lutar para se purificar. É você que tem que lutar para abandonar o zero. É você que tem que lutar para ser semelhante a Deus. É você que tem que lutar para ser semelhante a Jesus.
É você que tem que lutar para não ter pecado na sua vida. Dê glória a Deus. Exalta Jesus com aquelas palmas bem fortes. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, meus irmãos, nos diz: qualquer que tem, versículo 3, qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Já viu o que é isso? Agora nós vamos ver a diferença entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. A Bíblia fala: aquele que tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Porque todo aquele que pratica justiça, esse é justo, como Deus é justo. Mas aquele que vive em pecado, aquele que vive cometendo pecado, esse não é de Deus. Esse é do diabo. Qualquer que comete o pecado não é de Deus. Porque quem é de Deus, a Bíblia diz que não peca. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Então todo aquele que peca é de diabo. Todo aquele que peca é do diabo. Quem é de Deus, quem é filho de Deus, não peca. Purifica-se a si mesmo. Pode ter coisas aqui no mundo que nos atrapalham, mas a pessoa purifica-se a si mesmo. Jesus disse: eu rogo ao Pai que não os tire do mundo, mas o livre do mal. Jesus sabia que nós ficaríamos nesse mundo. Então qualquer um que peca, a Bíblia está dizendo, não é de Deus. Qualquer um que peca não é filho de Deus, é o filho do diabo. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Então quem é filho de Deus, quem tem a esperança de salvação, tem que se purificar a si mesmo. Se a tua esperança está naquele dia, você pode viver neste mundo, andar neste mundo, comer neste mundo, viver neste mundo, fazer tudo o que quiser neste mundo, mas você se purifica a si mesmo. Esses que são filhos de Deus. Mas aqueles que vivem cometendo pecado, aqueles que vivem no pecado, a Bíblia está dizendo, esses são filhos do diabo. Então você vai analisar a tua vida. Esses que cometem o pecado são filhos do diabo. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. Por isso ele se manifestou para tirar os pecados. Jesus veio aqui no mundo para tirar o pecado, para tirar nossos pecados, para que a gente não tenha mais força de ter pecado. Por isso Jesus veio aqui na terra para tirar nossos pecados na nossa vida. Por isso ele se manifestou para tirar o pecado. E se a pessoa está em Jesus, se a pessoa, Jesus se manifestou para tirar o pecado, como essa pessoa pode permanecer mais no pecado? Então quem está em Jesus, ele anda nessa terra, permeia nessa terra, vive nessa terra, mas ele vive se purificando a si mesmo. Dê graças a Deus. Ele vive abandonando os pecados, ele vive fugindo do pecado, ele vive fugindo da aparência do pecado, porque ele sabe, não é deste mundo, ele sabe que é de Deus, é filho de Deus, não é filho do diabo. Ele sabe que é filho de Deus, por isso vive se purificando. Ele sabe que Jesus Cristo morreu aqui nessa terra para desfazer os pecados na nossa vida. Louvado seja Deus. Jesus morreu para desfazer os pecados na nossa vida. Então qualquer um que vive cometendo pecado, a Bíblia está dizendo, esse é do diabo. Irmãos, as pessoas que a esperança estão em Deus, as pessoas que a esperança estão em Deus, se purifiquem a si mesmo. Mesmo que seja jovem, andar no meio do caminho. Irmãos, tem muitas mulheres lá bonitas lá fora, tem muitos homens também bonitos lá fora, mas aquele que tem esperança no dia que Jesus já voltar, mesmo andando na estrada, ver mulheres bonitas, ele sabe, aquela mulher é mais bonita, e eu podia pegar, do jeito que eu sou também, sou bonito, tenho dinheiro, ia pegar aquela mulher e ser minha esposa, ser minha namorada, fazer qualquer coisa com ela, mas não posso tocar ela porque a minha esperança está naquele dia. Peribatamento. Não posso mexer nela. A minha esperança está naquele dia. A pessoa pode estar nesse mundo vivendo com pecadores, na mesma casa com pecadores. A pessoa
pessoa não se contamina com o mundo. A pessoa vive, mas a esperança está naquele dia. A pessoa vê coisa do próximo, não rouba. A pessoa vê dinheiro caído da pessoa. Tem pessoas jamais que estão no caminho e ele está atrás. A pessoa está à frente, dinheiro cai. Ele não fala, não chama que dinheiro caiu. Ele chega logo e pensa, dinheiro, querem desse. Ali me chamaram, senhor, ô senhora, dinheiro caiu. Ele vê a pessoa, deixou cair o dinheiro. Ele chega e pisa dinheiro, para as pessoas não ver. Aí quando vê a pessoa entrou, fica parece que está coçando a perna, até roubar, até levar o dinheiro. Esse não é de Deus. Quem de Deus purifica a si mesmo. Ele sabe, apesar de que aquele dinheiro caiu, ele sabe que não posso roubar, porque a minha esperança não está nesse mundo, a minha esperança está naquele dia. Não posso roubar porque eu estou me purificando a mim mesmo. Pode ter vontade de querer namorar de qualquer maneira, mas não pode porque a sua esperança está naquele dia. Pode querer se prostituir, fazer tudo o que quiser, não pode porque a sua esperança está a se purificar a si mesmo. Você pode estar em frente das pessoas a beber qualquer tipo de bebida, seja banda, cachaça, cerveja, marula, champanhe, todo tipo de bebida que estão a beber. Teu coração a dizer, bebe também, bebe. Veja, todo mundo está a beber, hoje é dia de festa. Bebe, todo mundo está a beber, hoje é dia de festa, bebe. Mas você sabe que a tua esperança está naquele dia que Jesus vai de voltar. Você está a se purificar mesmo, você olha para a bebida, no seu coração você fala, não posso beber. Porque estou me purificando a mim mesmo, para naquele dia que Jesus vai de voltar, e eu ser semelhante a Ele. Estou me purificando, não posso viver em pecado, estou me purificando para que naquele dia que Jesus voltar, eu ser semelhante a Ele. Mas as pessoas que não querem, as pessoas que vivem no pecado, a Bíblia vai dizer, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque iniquidade é pecado. Qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque quem comete iniquidade também comete o pecado. A Bíblia diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado, esse é do diabo. Tem pessoas, às vezes, um dia eu estava num encontro dos pastores, ele estava a pregar, daí um pastor disse, pastor, será que um dia se a gente estiver cheio, podemos estar lá na tua igreja? Eu disse, pode vir, não tem problema. Levantou um pastor e disse, vocês cuidaram com igrejas satânicas aqui na terra. Tem igrejas que são satânicas. Quer dizer, eles estão a dizer que essa igreja é igreja de Satanás. Aqui nós pregamos a verdade. A Bíblia está a dizer, para você identificar que esses são satânicos, para você identificar que essa igreja é do diabo, quem estão lá são os filhos do diabo. A Bíblia fala, quem comete o pecado são filhos de... Então, se essa igreja hoje em dia não ensina a verdade, lá ensina mentira, permitem todas as coisas que lá acontecem, esses que são do diabo, esses que são satânicos. Esses que são satânicos, esses que são do diabo, porque todo aquele que comete o pecado, a Bíblia diz que esse é do diabo. Amém? Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus manifestou para desfazer as obras de Satanás. Veja, o diabo peca desde o princípio, quer dizer, desde que o diabo caiu do céu, desde que Satanás foi expulso do céu, peca até hoje. A Bíblia fala que o diabo peca desde o princípio, quer dizer, ele peca desde o princípio, ele está pecando até hoje. Por isso aquelas pessoas que vivem em pecado até hoje, a Bíblia está dizendo, são filhos de quem? Do diabo. Porque o diabo, ele vive no pecado. Então qualquer um que peca é do diabo. Por isso, amados irmãos, Jesus nos fez sermos filhos dele. Quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Luta, irmão, para você se purificar a si mesmo. Luta com toda a sua força. Você sendo filho de Deus, lute para se purificar a si mesmo. Luta para se purificar a si mesmo. Lute para abandonar aquilo que o diabo oferece. A Bíblia diz assim, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quer dizer, por isso que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou na terra. Por isso que Deus nasceu na terra. Porque tem pessoas que não acreditam que Deus é Jesus. Abra aí 1 Coríntios, abra a sua Bíblia, seja 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, se a memória não me falha.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, se a memória não me falha. Abre aí a sua Bíblia. Rápido, irmãos. Rápido. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 19, se a memória não me falha. Abra aí. 1 Coríntios capítulo 5, ou seja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. O que diz? O que diz? Vamos rápido, irmãos. Não sabe onde está 2 Coríntios? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, se a memória não falha. Vai, diz o quê? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Outra pessoa, vamos. Assim, Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados. Outra pessoa. Diz o que, irmã? Sim, vamos ler. Leia também. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não importando. A Bíblia está a dizer, isto é que Deus estava em quê? Isto é que Deus estava em Cristo, quer dizer, Deus estava dentro de Cristo. Cristo era só aquele corpo que estava fora. Era o próprio Deus aqui na terra, nasceu como homem para desfazer as obras do diabo. Por isso que Deus, é nisso que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando a sua maldade. Quer dizer, Deus, ele estava em Cristo. Deus estava dentro de Cristo, Deus estava dentro de Jesus. Deus apareceu aqui na terra, viveu aqui na terra, comeu conosco aqui na terra, viveu aqui na terra, chorou conosco aqui na terra. Deus estava aqui na terra em forma de Jesus. Deus estava aqui na terra em forma de Jesus, não imputando o mundo aos seus pecados. Deus não podia aparecer aqui na terra com toda a glória, com todo o poder, dizendo: eu sou Deus, se arrependem dos vossos pecados. Isso, as pessoas não podiam se arrepender por coração. A pessoa podia se arrepender por medo de ter medo de Deus. Então o que Deus fez? Deus se fez homem, nasceu tipo uma criança. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, 19, que nisso que Deus estava em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo Jesus. Deus estava dentro de Jesus, reconciliado com o mundo. Deus estava reconciliando o mundo. Por isso, ele se manifestou, como fala também aqui. É por isso que Deus se manifestou, ou seja, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Dá glória a Deus. Por isso Deus se manifestou, ou seja, Filho de Deus se manifestou. Por isso Jesus se manifestou na terra para desfazer as obras do diabo. Por isso eu quero dizer para você: você pode ir no curandeiro, pode ir no hospital, pode ir nos profetas, pode ir em qualquer pessoa que você quiser. Se não for Jesus a entrar nos seus problemas para resolver, nada vai acontecer. Porque a maioria das coisas que estão acontecendo aqui na face da terra são coisas do diabo que está operando. Doenças são o diabo que está colocando. Todas as coisas que estão acontecendo na terra do errado é o diabo que está operando. E por isso a Bíblia está dizendo: por isso que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Somente Jesus que pode desfazer as obras do diabo na sua vida. Dê graças a Deus. Graças a Deus. Somente Jesus pode desfazer as obras do diabo na sua vida. Somente Jesus que manifestou para desfazer. A Bíblia aqui não fala Maria, não fala de Pedro, não fala de quem, não fala de outro nome. Por isso, só que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo na vida das pessoas. Por isso eu disse: não vou pregar aqui a correr para vos fazer perceber que o mal que está acontecendo na vida das pessoas é o próprio diabo que está fazendo. Os males que está acontecendo na vida das pessoas hoje em dia é o próprio Satanás que está fazendo. Doenças, pessoas ficam paralíticas, pessoas ficam surdos, ficam mudos, ficam o que. Todas as coisas que estão acontecendo na face da terra, falsas igrejas, falsas doutrinas, são o diabo que está a fazer isso. São demônios que estão a fazer isso. Dê glória a Deus. Por isso Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo na terra. Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás na vida dos homens. Por isso não existe nenhum homem aqui na terra
nem sei lá quem, as pessoas que adoram aqui no mundo, sei lá quem, que pode ser quem quiser, não pode desfazer a obra de Satanás na sua vida. Só tem que ser Deus. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 8, versículo 27. Vamos entender, depois eu disse não vou correr, quero vos ensinar algumas coisas. Amém? Vamos ouvir Lucas capítulo 8, versículo 27. Lucas capítulo 8, versículo 27. Para vocês perceberem que todos os males que estão a acontecer é o diabo. 8, 27. Diz assim: e quando desceu para a terra, saiu-lhe a encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio e não andava, ou seja, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa no sepulcro. Veja, o diabo, quando estava aqui, ou seja, quando o diabo, a sua obra, Jesus, a Bíblia está falando acerca de um homem que tinha cheio de demônio no seu corpo. Quem estava fazendo isso era o próprio diabo. Colocou aqueles demônios na vida daquele homem. A Bíblia fala que aquele homem não conseguia vestir nem roupa, aquele homem não conseguia ficar em casa, lhe amarravam, ele destruía cadeias, segundo Marcos capítulo 5, endemoniado gadareno. Lhe amarrava, ele destruía cadeias, fazia todas as coisas, lhe amarravam, lhe colocava em casa, aquele homem não conseguia ficar em casa. O seu lugar era no cemitério comendo carne humana. Mas quando Jesus estava aqui na terra, quando Jesus veio aqui na terra, por isso a Bíblia fala que por isso que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo tinha colocado na vida desse homem espíritos malignos. O diabo tinha colocado na vida desse homem gadareno aqui demônios terríveis na sua vida. Aí Jesus aparece aqui no livro de Lucas capítulo 8, versículo 27. E se você ler no versículo 35, diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido e viram, ou seja, vieram ter com Jesus, acharam então o homem que havia saído do demônio, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Veja, Jesus libertou aquele homem. Jesus destruiu as obras do maligno na vida daquele homem. Aquele homem tinha demônios terríveis, que ninguém conseguia lhe amarrar, nem vestir-lhe a roupa. Ele vivia nu. Demônios terríveis que estavam na vida daquele homem. Mas Jesus, quando veio, destruiu as obras do maligno na vida daquele homem. Dê graças a Deus. Agora esse homem que não vestia a roupa, a Bíblia diz, quando chegaram para lhe ver, lhe encontraram vestido de boa maneira. Ele se assentou em perfeito juízo, porque ele já estava liberto. Jesus já tinha destruído as obras de Satanás na vida daquele homem. Por isso a Bíblia fala que por isso o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo nas nossas vidas. Por isso a maioria de demônios que estão operando na vida das pessoas, porque as pessoas não querem se entregar a Cristo de coração. A maioria de coisas que acontecem na vida das pessoas, porque as pessoas não querem se purificar a si mesmas. Aí estão permitindo o demônio estar na sua vida. Mas Jesus se manifestou aqui na terra para desfazer as obras do diabo na nossa vida. Dê glória a Deus. Continua lendo aí, louvado seja Deus. Eu separei algumas coisas. Vamos ouvir o que o diabo está a fazer na vida das pessoas. Lucas capítulo 9, versículo 37. Lucas capítulo 9, versículo 37. Diz assim: e aconteceu no dia seguinte, que descendo eles no monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Eis que um homem da multidão clamou dizendo: mestre, peço-te, sei lá que é muita coisa, se a gente começar a ler até lá, mas vamos ler o versículo 42. E quando vinha, chegando o demônio o derrubou, o convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou o seu pai. Veja, o diabo estava também operando na vida de um jovem, o jovem que era lunático. Hoje também existe demônios chamados de epilepsia. Jesus também curou. O diabo chegou, colocou demônio de epilepsia na vida de um jovem. Esse jovem caía na água, caía no fogo, caía em qualquer sítio. Mas quando Jesus se manifestou, ele destruiu as obras do diabo na vida daquele jovem. Dá graças a Deus. O diabo tem feito esses mal na vida das pessoas. O diabo hoje em dia está operando na vida de muita gente, destruindo as pessoas com doenças, destruindo as pessoas com muita coisa. Vamos ouvir mais. Lucas capítulo 11, versículo 14. Lucas capítulo 11, versículo 14. Me acompanha aí com a sua Bíblia. Lucas capítulo 11, versículo 14. E estava
ele, expulsando um demônio, o qual era mudo, aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, maravilhou-se a multidão. Veja, o demônio estava operando na vida de uma mulher, ou seja, de alguém. Essa pessoa ficou mudo. Quer dizer, as pessoas hoje em dia que estão mudas são demônios, são obras de Satanás, são obras malignas que estão operando na vida das pessoas. Jesus nesse dia estava expulsando o demônio. A Bíblia fala que esse demônio, essa pessoa era mudo. Quando Jesus desfaz a obra do diabo, destrói essas obras do diabo na vida desse jovem, a Bíblia fala, esse mudo tornou a falar. Quer dizer, algumas pessoas hoje em dia que não ouvem, que não andam, demônios na vida das pessoas. Mas Jesus se manifestou para desfazer essas obras de Satanás na vida das pessoas. Continua aí, Lucas capítulo 11, versículo 24. 11, 24. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo tem saído no homem, anda por um lugar seco, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa. Veja, o diabo, demônios, eles fazem o corpo das pessoas lugar de morada. Demônios, aquelas pessoas que não têm Deus, aquelas pessoas que vivem sem Deus, demônios costumam fazer seus corpos como lugar de morada. Demônios vivem no corpo das pessoas, eles fazem o corpo das pessoas como casa deles. Por isso hoje em dia as pessoas estão a sofrer. Por isso hoje em dia as pessoas estão a passar momentos difíceis. Por isso hoje em dia as pessoas estão a passar coisas terríveis na sua vida. Porque o demônio está operando. O demônio está fazendo casa corpo das pessoas. Dê glória a Deus. O demônio está fazendo casa corpo das pessoas. Jesus disse, quando um demônio sai da vida de alguém, ele anda nos lugares secos. E ele diz, voltarei para a minha casa. Quer dizer, o diabo faz corpo das pessoas como lugar de morada deles. Vamos continuar. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim: e ensinava no sábado na sinagoga, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja, uma mulher que tinha espírito de enfermidade. Quer dizer, tem demônios. Tem demônios que trabalham com espírito de enfermidade, doenças. Havia uma mulher que tinha espírito de igreja. Havia uma mulher que tinha espírito de... Estão a ver o que fazem demônio? Uma mulher com espírito de enfermidade, quer dizer, demônios de enfermidade. Quer dizer, a maioria de doenças hoje em dia são demônios que estão a provocar isso. Enfermidade, são demônios. Vamos continuar. Diz assim: e eis que ali uma mulher que tinha espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Veja, essa mulher tinha corcunda. Essa mulher tinha corcunda, espírito de enfermidade. A Bíblia fala que ela andava curvada, com bengala. Ela não nasceu assim, mas tinha uma corcunda. Vocês não costumam ver pessoas hoje em dia assim, com uma corcunda aqui assim, anda assim, inclinada. São demônios. A Bíblia está dizendo isso. Havia uma mulher de 18 anos. O diabo tinha colocado cadeia. Essa mulher estava na cadeia. Quer dizer, tem pessoas hoje em dia estão nas cadeias do diabo. Você diz, pastor, estou livre. Pode estar na sua casa, pode fazer tudo o que quiser, mas se você não conhecer a verdade, você está na cadeia do diabo. Vamos ler. A Bíblia está dizendo assim: e eis que uma mulher, sim, como nós vamos ler, andava curvada. E vendo Jesus, chamou a si, disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Por isso Jesus disse: mulher, já está livre da tua enfermidade. Livre da sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Glorificava a Deus. Versículo 16 diz assim: e não convinha soltar esta prisão no dia do sábado. Jesus estava dizendo no versículo 16 que não convinha eu tirar da prisão essa filha de Abraão. Não convinha eu tirar da prisão essa filha de Abraão. Quer dizer, tem pessoas que estão na prisão do diabo. Tem pessoas que estão na prisão de Satanás. Tem pessoas que estão na prisão de Satanás. Por isso, a Bíblia está dizendo: o Filho do Homem se manifestou para desfazer essas obras,
para desfazer essas enfermidades, para desfazer essas coisas. Vamos ainda continuar. Para desfazer essas obras. O diabo não opera somente em doença, o diabo também opera na mente. O diabo fala também no coração. Amém? Amém. O diabo fala no coração, o diabo fala na mente. Se você ler no livro de João, a Bíblia fala no dia que Judas queria trair Jesus, o diabo entrou, falou com Judas. O diabo entrou, falou no coração de Judas. E por isso tem muita gente hoje em dia que comete pecado, que comete coisas erradas. Eles pensam, quando pensam na cabeça, pensa que ele mesmo que está a pensar. A pessoa não tem discernimento, não consegue discernir que essa voz é do diabo, essa voz, esse pensamento são meus pensamentos, esses pensamentos não são meus. O diabo falou no coração de Judas. Tem muita gente hoje em dia, a decisão que fazem, eles estão fazendo decisões erradas. O diabo fala no coração, como ele não consegue discernir que essa voz é do diabo, ou esse pensamento é do diabo, esse pensamento é meu, a pessoa obedece ao diabo. Naquele dia, o diabo fala no coração de Judas, veio falando que Judas saiu e foi vender Jesus. Hoje em dia, o diabo também está falando na mente de muita gente. Muitas pessoas hoje em dia que fazem coisas erradas. Alô? O diabo, eu estou falando aqui, preste atenção, irmão. O diabo sabe que vocês têm que conhecer a verdade, por isso está colocando sono em vocês. Desperta. Amém? Desperta. Se você está sonecando aí, não está conseguindo ficar mais aí sentado, fica de pé. Ouve a palavra de pé. Amém? O sono vai te fugir na hora. Eu estou a falar algo aqui. Ficar de pé, ouvir isso. Fica de pé, isso. Se você está vendo que o sono está te pegando, o diabo está te atrapalhando para você não ouvir essa verdade. Porque o diabo está a saber aqui que eu estou lhe desmascarar. O diabo está a saber que eu estou lhe quebrar. O diabo está a saber que Deus hoje está a lhe destruir. Por isso ele está a colocar preguiça, sono, você para não você perder a mensagem. Mas o diabo queira ou não queira, nós vamos desmascarar ele hoje. Amém? Queira ou não queira, vamos desmascarar ele hoje aqui. Queira ou não queira, devemos destruir hoje aqui, pelo poder da palavra. Então o diabo, ele fala na mente, fala no coração. Você já imaginou? Tem pessoas que dizem aqui. Tem pessoas que falam assim, outro meu coração está a dizer ele faz, outro meu coração está a dizer não faz. Quem já ouviu? Ou quem já falou? Isso, já viu? A pessoa fala assim, outro meu coração está a dizer ele faz, outro meu coração está a dizer não faz. Será que você tem dois corações? Não, então a pessoa não consegue perceber que é o próprio diabo está falando na mente das pessoas. O diabo fala na mente, o diabo fala no coração. O diabo fala no coração, fala na mente, as pessoas não conseguem discernir. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer essas obras do diabo. Dê glória a Deus. Glória a Deus. O diabo tem feito essas coisas na vida das pessoas e muita gente não percebe. Às vezes a pessoa quer vir na igreja, não quer vir aqui na igreja, pensa é do bem. Não é do bem, é o diabo. Pastor, está onde escrito na Bíblia? Abre a sua Bíblia no livro de Atos. Ouvir. Atos capítulo 13, versículo 8. Aquelas pessoas que não gostam de vir na igreja, eles pensam, eu estou fraco, roupa está suja. Não é isso, é o diabo, é o próprio Satanás. Se você não desperta, esse pensamento que te fala fraqueza, esse pensamento que te fala a roupa está suja, essa fraqueza que te fala é o próprio Satanás. O diabo tenta afastar as pessoas da fé. O diabo tenta afastar as pessoas da fé. Abre a sua Bíblia aí, Atos capítulo 13, versículo 8. Atos capítulo 13, versículo 8. O que diz aí? Mas o mágico opôs-se aos apóstolos e estava impedido que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido por Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem de frente para Elimas E disse o quê? e disse-lhe: Filho do diabo, Viu? inimigo do todo bem, Viu? tu estás cheio de engano e de maldade. Quando é que deixarás de perverter os reinos caminhos do Senhor? Escutaram bem, irmãos? Versículo 8. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador que assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o precursor. Já vê, apartar da fé.
O diabo tenta afastar as pessoas da fé. Irmãos, o sono já acabou sempre. O diabo tenta tirar as pessoas da fé. O diabo tenta afastar as pessoas da fé. Quando o diabo estava a fazer isso, essa pessoa chamada Elima, ele pensava que estava fazendo isso na sua cabeça. Mas a Bíblia fala que Paulo, cheio do Espírito Santo, percebeu que não era ele. Versículo 11. Eis aí, pois, agora, ou seja, o Paulo diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, ele disse: o filho do diabo, cheio de engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis que pôs agora contra ti a mão do Senhor. Veja, o diabo se levanta contra os caminhos do Senhor. O diabo se levanta contra os caminhos do Senhor. Paulo, cheio do Espírito Santo, viu que aquele homem, tudo que estava a fazer, ele não estava fazendo por si mesmo. Ele tentava afastar as pessoas da fé, não aceitar Jesus das pessoas. Ele tentava afastar as pessoas, não quererem Deus. Aí a Bíblia fala: Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: ô filho do diabo, até quando você não vai cessar de perseguir os caminhos de Deus? As pessoas que se afastam da fé, as pessoas que não querem frequentar a igreja, eles pensam que são eles mesmos. Não são eles mesmos, é o próprio Satanás. Aí a Bíblia fala: filho do diabo. Paulo percebeu que era o próprio demônio, o próprio diabo que estava na vida daquele homem. Agora as pessoas hoje em dia, fraqueza. Aí quando o diabo percebe que você quer vir na igreja, preguiça cheia. A roupa está suja. Aqui um dia já proibimos alguém que entrar com roupa suja aqui. Aqui nós já tiramos alguém, veio aqui sem tomar banho. Mas as pessoas, o que fala? Por isso eu falei: o diabo fala no coração. Assim como falou no coração de Judas, ele continua a falar no coração das pessoas hoje em dia. Não vai à igreja, fica preguiça. Não vai na igreja. Você depois vai falar assim, vai dizer que roupa está suja. Vai falar que alguém tinha ocupação. É o próprio Satanás. As pessoas não estão a perceber. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer essas obras de Satanás. Por isso, se você não entender a fraqueza que te aparece quando você quer vir na igreja, hoje aqui estaríamos cheios, alguns não estão aqui, fraqueza. Eles não sabem que é o próprio diabo. Por isso, irmãos, devemos viver em oração. Precisamos viver em oração, buscar a Deus para que Deus possa nos livrar. Porque muita gente hoje em dia pensa que qualquer coisa é normal, não é normal. Se você ler no livro de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala pelo qual o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não brilhe em seus corações. Muita gente hoje em dia, o Satanás está fechando a mente. O Evangelho te bate na porta, te bate no coração, para você não entrar. Tem que estar na igreja para você não entrar. Você pensa que é normal, é o próprio diabo. Ele tenta lutar contra os caminhos de Deus. Ele tenta te tirar da presença de Deus. Tenta te afastar da fé. Tenta te puxar para longe. Por isso, amados irmãos, a Bíblia aqui está bem claro. Se eu querer falar tudo, irmãos, se eu querer falar tudo aqui, vamos levar muito tempo, já estamos acima da hora. Mas somente quero fazer uma leitura para vocês perceberem o que nós estamos a ler. Aqui no livro de 1 João capítulo 3, vamos ultimar, para nós perceber. Eu já estou vendo muita gente já está a sonecar. Diz assim, capítulo 3: qualquer que é nascido de Deus, ou seja, quem comete o pecado é do diabo, e o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou Deus, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque não na sua mente está a semente, permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça não ama seu irmão, não é de Deus. Então, amados irmãos, todo aquele, amém? Todo aquele que vive em pecado, a Bíblia está dizendo que esse tal é do diabo. Por isso o Filho de Deus se manifestou
para desfazer essas obras do diabo na nossa vida, para desfazer não somente o pecado, para desfazer essas enfermidades que o diabo coloca, para desfazer essa coisa de paralisia, para desfazer essa doença, para desfazer o espírito da enfermidade na nossa vida. O Espírito Santo de Deus se manifestou para desfazer essas obras na nossa vida. Dê a glória a Deus. Então, irmãos, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Se você tem esperança da volta de Jesus Cristo, você tem que viver a se purificar a si mesmo. Não é o pastor que vai te purificar para você ser santo, cara. Para você ser santo. Não é o Espírito Santo. Não é Deus. Purifica-se a si mesmo. E se você tem a esperança da volta de Jesus, você tem que lutar para abandonar os pecados, para ser justo. Dê a glória a Deus. Então, irmãos,